ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável. Bem, pessoal, finalmente, depois de 5 semanas, estamos chegando ao final de nosso estudo sobre a visão que Deus tinha dado ao profeta Ezequiel, o Vale de Ossos Secos. A que situação havia chegado Israel, o povo de Deus? Estavam mortos, é claro que espiritualmente, mas estavam mortos. No entanto, Deus o poderia ressuscitar. Isso fica claro logo no início da visão, quando Deus se comunica com Ezequiel. Poderão reviver esses ossos? A situação era tão trágica, era de morte completa, que Ezequiel respondeu: Senhor Deus, Tu o sabes. E Deus faria isso. O profeta Jeremias havia previsto e admoestado a nação do que aconteceria para eles se continuassem na desobediência à palavra do Eterno. Possivelmente, Ezequiel sabia o que Deus queria também ao lhe apresentar a visão do Vale de Ossos Secos, mas ele estava perplexo diante da situação que Deus estava lhe mostrando. Tanto que quando Deus perguntou: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? O profeta respondeu: Senhor Deus, Tu o sabes. Que Israel rejeitou a Deus fica muito claro nessa visão. Mas Deus não rejeitou o seu povo. E isso também fica claro nesta visão, especialmente quando chegarmos ao final desse estudo. E eu creio sinceramente que também fica claro que Deus nunca rejeitou o seu povo. Creio sinceramente que a igreja deveria buscar entender melhor quão grande é o amor e a misericórdia de Deus para com Israel, pois Ele é sempre capaz de trazer vida, até mesmo a quem já morreu, claro. Bem, vamos como sempre fazer uma breve recapitulação. Houve um ruído, houve um barulho, depois os ossos começaram a se juntar, cada osso ao seu osso, em seguida os nervos, depois a carne, finalmente a pele cobriu a carne, cobriu todo o corpo. Agora o corpo estava completo, mas faltava ainda o mais importante em um corpo completo. Isso está no livro de Ezequiel 37, versos 9 a 11. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra nesses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Segundo a profecia, o Espírito que daria uma nova vida para aquele corpo viria dos 4 ventos. Podemos concluir, podemos inferir que, segundo o Apocalipse, capítulo 4, são a mesma coisa, os 4 ventos são a mesma coisa que os 4 cantos da terra. E o que isso significa? Significa o controle de todas as coisas que acontecem no planeta Terra, ou seja, nesse mundo, estão sob domínio completo e absoluto de Deus. E todos os poderes da terra farão o que aprouver a Deus e no momento em que Ele o desejar. E só para embasar isso, eu leio Apocalipse capítulo 7, na verdade, capítulo 7, verso 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra,
conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Bem, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, toda a região da Palestina agora estava sob mandato inglês. Com as dificuldades políticas que a Inglaterra estava tendo para manter este mandato naquela região, a questão palestina, que faria com que Israel tivesse de volta a sua antiga pátria, essa questão é levada agora para a ONU, que substituiu a Liga das Nações, uma organização política mundial que na prática podemos dizer que simboliza os 4 ventos da terra, os 4 cantos da terra, como diz a profecia, já que todos os países faziam parte dela, ou a sua grande maioria. Se você tiver talvez uma outra explicação, também não há problema nenhum com isso. Bem, os dias que antecederam a memorável decisão que a ONU iria tomar, e isto aconteceu em 29 de novembro de 1947. Esses dias foram cheios das mais variadas emoções, e as sondagens feitas 2 dias antes, apenas 2 dias antes, mostravam claramente que a resolução da partilha da Palestina não seria aprovada. Mas Deus é poderoso para fazer o que lhe aprouver, no tempo que Ele quiser, e no caso, conforme indicava a profecia. Aqui eu quero abrir um parêntese para dizer para você que o Brasil teve um papel de fundamental importância na criação do Estado de Israel. O que aconteceu? Em 1947, o presidente do Brasil, Eurico Gaspar Dutra, ele nomeou Osvaldo Aranha como chefe da delegação brasileira junto à ONU. E Osvaldo Aranha acabou sendo nomeado presidente da Assembleia Geral da ONU em 1947. Em 25 de novembro de 47, a ONU se reúne com o objetivo de votar a partilha da Palestina e a liberação da migração dos judeus para essa região. Os empecilhos para que se colocasse essa votação em pauta eram muitos. Finalmente, depois de 4 dias de longas discussões, em 29 de novembro de 1947, sob a direção do brasileiro Osvaldo de Aranha, é aberta a sessão da Assembleia Geral da ONU para tomar a mais importante de todas as decisões que a ONU, inclusive, tomou até hoje, século XXI. No final daquela histórica sessão, Osvaldo de Aranha declarou 33 votos a favor da partilha, 13 contra, 10 abstenções e 1 ausência. Em todo lugar do mundo, os judeus se abraçavam, comemorando aquele fato histórico. Após quase 2000 anos, depois de terem sido expulsos pelos romanos, enfim, eles poderiam voltar à sua própria terra, à sua pátria. Osvaldo Aranha foi reconhecido pelo povo judeu como um dos articuladores para a criação do Estado de Israel, e em sua homenagem, em Tel Aviv, há uma rua que leva o seu nome. A Grã-Bretanha deveria retirar-se da Palestina até 14 de maio de 1948, e nesta mesma data nasce o Estado de Israel, cumprindo uma profecia dita pelo profeta Isaías quase 2.600 anos antes, Isaías 66, verso 8. Quem já ouviu falar de uma coisa assim? Quem já viu isso acontecer? Pois será que um país pode nascer em um só dia? Uma nação aparece assim em um instante?
mas foi isto mesmo que aconteceu com Sião. Assim que sentiu dores de parto, ela deu à luz os seus filhos. Isaías 66:8, para você não esquecer. Finalmente, naquela data, 14 de maio de 48, foi criado então o Estado de Israel. E já no ano seguinte, 1949, passou a ocupar um assento na ONU. Se isto não foi um cumprimento profético, eu sinceramente não sei o que dizer. Como poderia o povo de Israel, disperso pelo mundo por cerca de 2000 anos, poder um dia voltar à sua pátria? O Salmo 37 era lembrado pelos judeus de todo o mundo nessa ocasião, a todo instante. Nessa mesma data, enquanto os ingleses deixavam completamente a Palestina, David Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, leu a declaração do estabelecimento do Estado de Israel. E eu vou ler para vocês só um pequeno trecho que está contido neste livro aqui, Israel, do pastor César. Um trechinho da declaração da independência de Israel. A terra de Israel é a terra natal do povo judeu. Aqui se formou sua identidade espiritual e nacional. Aqui se tornou independente e criou uma cultura de significação nacional e universal. Quem escreveu e deu ao mundo a Bíblia. Exilados de sua terra, o povo judeu, no entanto, permaneceu fiel. Proclamamos o estabelecimento de um Estado judeu na Palestina que se chamará Estado de Israel. Estendemos a nossa mão num oferecimento de paz e de boa vizinhança a todos os estados vizinhos. Apelamos para o povo judeu em todo o mundo para que cerre fileiras em torno de nós nas tarefas de imigração e desenvolvimento, para que esteja ao nosso lado no grande combate pela realização do sonho de gerações, a redenção de Israel. Os judeus voltaram politicamente para Israel. Nós queremos concluir falando sobre o que aconteceu depois que sobre aquele corpo, agora com a pele, veio o espírito. Os judeus voltaram, sim, politicamente para Israel. Faltava voltar espiritualmente ao Eterno, bendito seja Ele. E isso eu quero dizer para vocês que está acontecendo agora, em nossos dias, neste século 21, quando milhares e milhares de judeus de todos os cantos da terra têm aceitado que Jesus é o Messias prometido a Israel, é o Salvador e é o cumprimento da profecia proferida por Ele próprio, Jesus, que está em Mateus 23, de 37 a 39, e que diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. E agora os dois versos mais importantes dessa profecia de Jesus: eis que a vossa casa vos ficará deserta, como ficou por cerca de 2000 anos. Declaro-vos, pois, que desde agora já não mais vivereis, e não viram mesmo mais a Jesus, até, e aqui este advérbio é de grande importância, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Os judeus já começam a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Quem já foi a Israel pôde comprovar estas palavras proféticas, ditas em alto e bom som por centenas e centenas de judeus que andam pelas ruas de Jerusalém. A profecia do Vale de Ossos Secos de Israel 37 foi destinada a Israel. Mas você pode dizer também que ela é destinada e direcionada para a igreja. E neste caso,
eu posso concluir, já que você também acha isso, que a igreja está espiritualmente morta e só se reerguerá pelo poder de Deus. E eu concluo este estudo de Ezequiel 37 perguntando a você: a igreja aceitaria o fato de que está espiritualmente morta? Bem, Israel precisa voltar espiritualmente para Deus. E nós cremos que já há um remanescente que tem clamado, que tem aceito que Jesus é o Messias prometido desde Moisés. Estamos concluindo este estudo de Ezequiel 37. Se porventura você gostou, compartilhe. Mais ainda, inscreva-se em nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. Um forte abraço para você.